Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim de clima e tempo. Vamos entender o que vem pela frente, vamos falar um pouquinho sobre Laninha. Enfim, quem nos ajuda nesse entendimento hoje é a minha amiga Desirê Brant, meteorologista lá da Notos. Está aqui a Desirê com a gente. Seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Depois de um longo tempo sem nos falarmos, né, Desirê? Agora a Desirê está aqui com a gente para trazer e atualizar clima e tempo nesse boletim. Obrigado, viu, Desirê, pela participação. Eu quem agradeço, Alex. Agora nós estamos mais experientes, né, eu diria. E bota Depois de tanto experiência nisso, hein, tempo. Desirê? Bastante experiência. É um prazer enorme falar com você e com todos que nos acompanham também. Muito obrigada pelo convite. Imagina, tá sempre convidada, Desirê. Mas vamos começar, Desirê, vamos começar falando um pouquinho sobre a situação do clima no Brasil, principalmente porque você estava me adiantando que teremos aí uma condição mais seca predominando em todo o Brasil, inclusive no sul, que tem sido bastante úmido aí nos últimos tempos. Isso mesmo, Alex. A gente teve aí, eu diria até que a gente pode dividir o mês de julho em duas partes. A primeira quinzena, que ela foi marcada por chuva que alcançou inclusive o estado de São Paulo, algumas áreas ali do centro e sul do estado, Mato Grosso do Sul. Teve frio também, sempre na retaguarda da chuva, avançando o ar polar. Então, uma primeira quinzena que foi marcada aí por temperaturas baixas e por umidade. Agora, para essa segunda quinzena, a expectativa é de tempo mais firme, a frente fria se afasta, as instabilidades perdem força, e aí a segunda quinzena do mês de julho vai ser marcada pelo tempo mais firme em grande parte do Brasil. A temperatura das tardes deve entrar em gradual elevação, sobretudo semana que vem a gente vai ter até calor mesmo no interior do Brasil. O friozinho das madrugadas, ele dá licença só um pouquinho, Alex. Fica à vontade, Desirê. Esse vai e vem de temperatura acaba com a nossa saúde, viu? É Vou te verdade. falar. E em julho vai ser assim mesmo, com esse vai e vem de temperatura, esse sobe e desce de temperatura. E aí agora para a segunda quinzena, como eu falei, até mesmo no sul do Brasil, a chance de chuva é muito pequena. Tem alguma variação de nebulosidade, alguma chuva muito fraca, e por conta disso até, no Rio Grande do Sul, a chuva não deve atingir a média histórica por conta dessa redução da chuva agora ao longo dessa segunda quinzena. Desirê, essa condição mais seca, ela também, de alguma forma, impede o avanço de massa de ar polar? Enfim, a condição mais fria, ela fica restrita a essa diferença de madrugada e tarde? Ou temos o risco aí de chegar alguma massa que possa derrubar as temperaturas, promover geada de repente? Como é que fica essa relação com o frio? A história é assim, Alex, se não avança a chuva, também não avança o frio. Para esse fim de semana, inclusive, tem uma frente fria que vai se aproximar, mas ela chega no máximo à Argentina, ao Uruguai e sai para o oceano. Na retaguarda dela tem o ar frio, mas ele não avança, já que a chuva não avança, não vem o ar polar em sua retaguarda, né? Então, o friozinho da madrugada continua por conta da época do ano, as noites são mais longas, as noites com tempo aberto também favorecem a perda radiativa, né? Então, por isso, as madrugadas seguem mais frias, mas não tem previsão de frio extremo, não, para o decorrer dos próximos dias, até o final do mês de julho, pelo menos. Esse risco que a gente viu de boizinho morrendo lá no Mato Grosso do Sul, provavelmente, então, não se repita, né? Não, pelo menos agora, nessa segunda quinzena do mês, não. Como eu falei, se a chuva não vai avançar, o frio também não vai, tá? Então, eu diria até que é um período aí de calmaria, né? Para grande parte do Brasil. Agora, por outro lado, por conta desse tempo mais seco, volta aí o risco para surgimento de novos focos de incêndio, o que é comum infelizmente é bem comum nessa época do ano. Aí, eu também tô assim, Desirê, vamos lá. Essa expectativa de chuvas abaixo da média, inclusive para o Rio Grande do Sul? Principalmente, né, porque é normal não chover no centro do Brasil nessa época do ano, e no sul do Brasil chove. Só que a gente vai ter essa segunda quinzena praticamente sem chuva em grande parte da região sul, e isso deve fazer com que o mês de julho, para o Rio Grande do Sul, feche com os acumulados abaixo da média histórica. Não devem alcançar a média histórica por conta agora dessa segunda quinzena mais seca, incluindo a região sul do Brasil.
Muito bem. Bom, não temos então grandes interferências aí, principalmente para as lavouras que estão em campo. O pessoal do Rio Grande do Sul pode ficar mais tranquilo, principalmente no encerramento aí do plantio do trigo. O pessoal estava atrasado lá com o plantio, principalmente por conta aí do excesso de chuva, né? Então, vai dar para concluir a safra, Desirê. Sim, agora, como eu falei, né, essa chuva, ela dá uma trégua agora na segunda quinzena, então a gente não deve ter tanta interferência no que está em campo agora. E no Rio Grande do Sul, mesmo com essa redução da chuva, ainda tem muita umidade presente no solo por conta do tanto que já choveu, né? E inclusive ainda com algumas áreas encharcadas. Ainda tem muitas áreas encharcadas no Rio Grande do Sul. Então não vai ser essa segunda quinzena de tempo mais seco que pode trazer alguma consequência negativa para o sul do Brasil. Muito bem. Já temos participações aqui, Desirê. O Fábio Azevedo está dizendo que foi informado que a região sudeste do Tocantins irá enfrentar a pior seca dos últimos 50 anos a partir de outubro. Diz que será será uma seca devastadora, horrível, catastrófica e péssima. Enfim, tudo isso imaginando que a gente tem um Laninha tentando se configurar aí há algum tempo e não vai, né, Desirê? Como é o nome do nosso telespectador? Fábio Azevedo. Teremos Laninha? Como é que fica lá para o Tocantins? Enfim, o que a gente pode dizer para ele? Fábio, a sua pergunta é excelente, ela veio em boa hora, até para a gente amenizar aí o que a gente pode esperar ou não em relação ao fenômeno Laninha, tá? Nessa última quinta-feira agora, nós tivemos a atualização do relatório do NOAA, e onde ele aponta que o Laninha ele vai se desenvolver ainda agora ao longo do segundo semestre. Se a gente já tivesse o Laninha vigente, aí sim, a gente deveria se preocupar com um possível atraso na chuva, até considerando o ponto de partida que nós estamos. Por quê, Alex? Os últimos 9, 10 meses foram marcados por chuva abaixo da média na região central do Brasil, isso inclui, é claro, o estado do Tocantins. Então, desde a primavera de 2023, a chuva não veio bem. Aliás, veio muito mal. Né? E isso foi uma consequência do fenômeno El Niño, que costuma provocar uma chuva muito irregular no centro do Brasil. O El Niño foi quem ditou as regras ao longo dessa última safra. Ele realmente deixou a chuva abaixo da média. Então, a gente sai de um ponto de partida muito aquém do esperado. Quando deveria ter chovido, não choveu. E aí agora a gente entra nesse período seco para completar aí essa ausência de chuva. Muito bem, só que de acordo com o NOAA, o Laninha ainda não é o fenômeno vigente. Ele vai se desenvolver e ele deve estar mais bem configurado lá para o fim do ano. O que eu quero dizer com isso? Dificilmente o Laninha trará algum risco de atraso de chuva, irregularidade, chuva abaixo da média. Até pelo contrário. Eu quero aproveitar aqui, Alex, e mostrar os mapas que eu separei, inclusive, para mostrar o que os modelos, aqui eu tenho um modelo europeu, e ele mostra a tendência de chuva para os próximos meses, e a gente não vê, pelo menos, nenhuma influência do fenômeno Laninha. Bom, esse aqui, vocês já enxergam meus mapas, Sim, estamos vendo aqui, Desirê. Então tá bom. Olha só, aqui do lado esquerdo, nós temos a previsão de chuva acumulada para o mês de agosto. O mapa central é a anomalia, se é azul é acima da média, se é vermelho é abaixo da média. Aqui do lado direito é uma comparação, é algo bem interessante, porque ele pega e compara o que é que a previsão estava dando no mês passado e o que é que a previsão está dando agora, né? E, inclusive, agora a previsão até aumentou a chuva para o Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Bom, mês de agosto com chuva acima da média para o sul do Brasil, ok. O que nos interessa é de setembro em diante, que é quando os produtores, é claro, ficam de olho nas primeiras chuvas agrícolas, né, para lançar ou não as sementes. E aí, a gente tem um mês de setembro que, olha só, eu vou começar já com a comparação do modelo, tá? Ó, mês passado e esse mês aumentou a chance de chuva aqui para o Brasil Central. E aí aqui, ó, para o mês de setembro, já tem chuva para o centro e sul do Brasil, acima da média, inclusive, e aos pouquinhos a chuva se espalhando aqui pela área central. Calma que ainda não chegou no Tocantins.
Outubro. Outubro já começa a molhar. E esse mapa de acumulado, quanto mais vermelho, maior é o acumulado, tá? Só para esclarecer como funciona esse mapa. Bom, em outubro, a gente já vê chuva no Matopiba. Alcança a média? Não, mas não deixa de chover. Olha lá. Tem previsão de chuva. Oeste da Bahia, Maranhão, Piauí, Tocantins, né? Com acumulados aí beirando 100 milímetros, tá? Para o mês de outubro. Em novembro, olha o que acontece. O alinhamento aqui, ó. O corredor de umidade que vai favorecer a chuva desde a costa do Sudeste até a região Norte e contemplando áreas como o Tocantins. Vai alcançar a média? Ainda não. Esse vermelho aqui significa abaixo da média. Mas não é ausência. É até uma boa chuva, 150, 200 milímetros, né? E aí, fechando o mês, fechando o ano aqui em dezembro, com chuva passando da média, inclusive no Tocantins, com grandes acumulados de chuva. E só para falar mais um pouquinho a respeito do Laninha, ele deve ganhar mais intensidade no fim do ano. Não vai ser um fenômeno forte, tá? Mas, como ele se configura melhor no fim do ano, a gente vai sentir mais os efeitos dele, especialmente no início de 2025. E olha só o que nos traz a primeira previsão para o mês de janeiro, tá? Essa é a primeira rodada do modelo europeu. E ele está indicando um padrão muito característico para o Laninha, que é o quê? A chuva se concentrando no centro e norte do Brasil, inclusive contemplando áreas como o Tocantins. Esses volumes aqui, ó, em vermelho, um laranja aqui, né? A gente tem volumes acima de 250 milímetros para o mês de janeiro. E aí eu quero levantar um alerta aqui, uma luz amarela, eu diria, para o Rio Grande do Sul. Pois é. Por quê? De novo, com licença. Será que a história vai se repetir novamente, Desirê? Ainda não dá para a gente bater o martelo, porque essa é uma previsão muito estendida, né? Mas a gente sabe que quando se tem Laninha, a gente vê um cenário bem difícil para o Rio. Aliás, o Rio Grande do Sul, gente, olha, se não é seca, é chuva demasiado, enfim. Mas a gente teve uma safra de 22 para 23 super prejudicada pelo Laninha, que provocou seca no Rio Grande do Sul. Não estou falando que vai ter seca no Rio Grande do Sul, mas essa é uma previsão que merece atenção, porque a gente já começa a ver aqui, ó, algum sinal de chuva abaixo da média na campanha gaúcha, né? Nas áreas mais ao norte do estado, até ultrapassa a média, mas já começa a ter um sinalzinho aqui de chuva abaixo da média na campanha gaúcha. É ausência? Não. Ainda tem um acumulado ali de 100, 150 milímetros, né? Mas, como eu falei, tem um Laninha previsto para se formar, ele ganha mais intensidade no fim do ano e ele pode trazer os seus efeitos no início de 2025. Quais são esses efeitos? O principal deles é aumentar a chuva para o centro e norte do Brasil e trazer um risco ali de redução de chuva para o Rio Grande do Sul. Essa previsão a gente pode levar ao pé da letra, essa que eu estou mostrando aqui no mapa? Ainda não, porque é uma previsão estendida, mas é uma previsão que merece atenção e eu acenderia uma luz amarela aí para o Rio Grande do Sul no início do próximo ano. Algo que a gente vai monitorar com muita atenção e carinho nos próximos meses, viu, Alex? Muito bem. Desirê, eu sei que seu tempo está curtinho, agora rapidamente só respondendo aos internautas aqui, José Mendes quer saber lá para outubro na Chapada Diamantina, na Bahia, ele está sendo bem específico aqui. Rapidinho, o que a gente pode dizer para ele? Olha, a expectativa é de chuva chegando aos poucos, né? Até como eu mostrei para vocês, para o interior aqui do Nordeste do Brasil, a chuva não ultrapassa a média, ela nem alcança a média, mas não deixa de chover. Aos pouquinhos a chuva deve chegando aí a partir do mês de outubro em diante. A gente já vê um alinhamento da umidade e já espalhando chuva entre o Tocantins e o interior da Bahia. A Cláudia está perguntando sobre a intensidade, você já explicou que o Laninha deve se estabelecer mais para o final do ano e para o começo do ano que vem, e o Éder lá do sul de Minas quer saber para o sul de Minas o que pode acontecer. Olha, chuva chegando na hora certa, é muito diferente da safra do ano passado, que os produtores ficaram aguardando pela chuva. Era Natal e ainda não chovia, né? Então foi bem difícil o início da safra, o decorrer também, teve muito replantio. Esse ano, a chuva ao menos vai chegar dentro do que é normal, tá? Em setembro já ocorrem os primeiros episódios de chuva e ela vai ficando cada vez mais encorpada, principalmente a partir de outubro e novembro. Boa. Muito bom. Obrigado, pessoal que está participando com a gente. Desirê Brant,
muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente, tá dividindo aí todo o seu conhecimento com a nossa audiência. Fica o convite para voltar mais vezes, para a gente falar mais sobre esse Laninha e principalmente quando a gente tiver a certeza que esse Laninha está se formando, as consequências dele para as regiões produtoras brasileiras. Sempre bom te ouvir, Desirê, volte sempre. Muito obrigada. Qualquer coisa, só chamar que eu venho aqui atendê-los com o maior prazer. Foi um prazer enorme falar com você novamente, viu, Alex? O prazer foi todo meu e fica o convite reforçado aqui para você voltar sempre aqui com a gente. Grande abraço, Desirê. Até a próxima. Outro para você. Até a próxima. Tá aí, Desirê Brant, meteorologista da Notus aqui com a gente, trazendo informações importantes. Primeira informação que ela trouxe, importante também, é que teremos a partir de agora uma condição mais seca e de forma generalizada. Inclusive os estados do sul do país, a região sul do país, fica aí com chuvas abaixo da média nessa segunda quinzena do mês de julho. E sem chuva, sem queda de temperatura, ou pelo menos queda intensa que possa promover geadas fortes, enfim, aquela condição normal de frio durante as madrugadas, vai esquentando durante o dia, enfim, essa condição ela permanece, mas risco de geada meio que descartado, pelo menos aí para os próximos 15 dias. Vamos ficar prestando atenção nas condições e, claro, entender o que vem pela frente. E a Desirê trouxe informações do Laninha. Aparentemente, esse Laninha, ele se configura e começa a mexer com o clima só mais lá para o final do ano, portanto, teremos um início de safra, o início de safra, aparentemente com boas condições de chuvas, mas, obviamente, com aquela condição favorável ali para a metade norte do país e atenção para a metade sul do país, com o estabelecimento mais para o final do ano e início do ano que vem. A Desirê acendeu um sinal de alerta de novo para o Rio Grande do Sul, mas não é para assustar ninguém. Por enquanto as chuvas estão previstas, mas é uma condição que está longe ainda, enfim, precisa se aproximar mais para a gente ter certeza de que de fato o Laninha vai se estabelecer e vai atuar dessa forma lá no Rio Grande do Sul. Enfim, são as informações trazidas pela Desirê Brant, meteorologista da Notus, aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Ao pessoal que participou com a gente, muito obrigado pela participação. Infelizmente não deu para responder todo mundo, mas é sempre importante que vocês interajam com a gente para que a gente possa trazer a informação pontual, a informação necessária para o seu dia a dia. E para fazer isso, não se esqueça de se inscrever no canal do Notícias Agrícolas, isso é fundamental, a inscrição no canal, o seu like, o seu joinha e também acione aquele sininho que fica à disposição ali para que você seja sempre alertado quando a gente tiver com uma entrevista acontecendo ao vivo aqui no site. O YouTube vai te informar e daí fica mais fácil de você interagir com a gente, fazer as suas perguntas, tá certo? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela participação. Daqui a pouco a gente volta com as informações do mercado do boi gordo. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.